A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética fez uma pesquisa e apontou que o Brasil é líder mundial na realização de cirurgias íntimas. Cada vez mais mulheres procuram os consultórios médicos com queixas clínicas e estéticas também. A gente vai entender melhor esse procedimento com o cirurgião plástico, Dr. André de Mendonça. E eu recebo aqui em casa também a sexóloga, doutora Cristiane Cavalcante, que está aqui, que vai falar para a gente aí um pouquinho aí dos efeitos que essa cirurgia provocam, né? Na relação sexual, aí, como é que fica, será que a mulher fica mais satisfeita ou não? Mas vamos entender um pouquinho como é que é esse procedimento. Muito bom dia, doutor André, seja muito bem-vindo aqui ao Bem Você mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Então, quer dizer que a mulherada está procurando bastante esse tipo de cirurgia. Que tipo de queixa elas chegam nos consultórios? O que está movendo as mulheres a procurarem cirurgias plásticas estéticas? Porque existem também as cirurgias reparadoras, né, nas partes íntimas. Mas as mulheres querem dar uma repaginada nas partes íntimas, é isso? Existe a cirurgia não somente do órgão específico, mas em todo o entorno do órgão. Então, você quando fala em cirurgia da região genital, você pode incluir desde a região do Montes Pubis, daquela região onde pode ficar elevado, onde você pode fazer uma lipoaspiração, e a região do próprio órgão genital, que é a cirurgia, basicamente, a cirurgia dos pequenos lábios, que é feita através da cirurgia plástica, onde se faz essa correção. Então, são as duas queixas principais das mulheres. Em algumas situações também existe uma atrofia, uma perda de gordura da região genital, e com isso a cirurgia plástica também retira gordura de alguma região e faz o preenchimento com gordura para restabelecer aquela anatomia normal. E qual é o perfil dessas mulheres que procuram os consultórios? São mulheres com um pouco mais de idade, as mulheres mais jovens também têm procurado? E o que tem motivado essa procura? Né? Elas devem conversar um pouco com vocês, cirurgiões, né? E vocês devem também entender o que está levando essas mulheres a procurarem esse tipo de cirurgia, né? Normalmente, mulheres acima de 26, 30 anos de idade, são a idade que mais aparece no consultório. No entanto, a queixa dela já começa antes, mas ela não teve ainda a coragem ou a disponibilidade de ir até o consultório para procurar saber se é factível essa correção ou não. Então, é muito importante que você fale isso. Então, a queixa principal, normalmente, ela fala que não se sente bem na relação sexual, ou até mesmo quando ela veste uma roupa íntima, um biquíni, ou até uma calça jeans, às vezes isso pode ficar um pouco aparente. Então, a queixa é muito pessoal, muitas vezes ela não fala para ninguém, nem para o companheiro dela essa queixa. E por isso que demora um pouco a procurar o consultório médico, entende? Ela fica um pouco com vergonha de ter essa atitude de ir até o consultório médico. E isso é sensacional, né? Doutora Cristine, corrigindo aqui, Cristine Cavalcante, ela é ginecologista e é também sexóloga. Então, quer dizer que as mulheres, elas têm procurado bastante, têm criado coragem de corrigir algo que tá deixando aquela mulher insatisfeita. Então, muitas vezes, isso gera uma consequência no ato sexual, durante essa relação com seu companheiro ou com sua companheira. Então, quer dizer que ela fica intimidada, né? Isso, bom dia, né? Bom dia, Thaís. É super importante quebrarmos esses paradigmas e falar de um assunto que é extremamente atual. Sim. A mulher, ela busca uma imagem corporal positiva, ela quer se ver atraente, ela quer se ver de uma forma extremamente interessante para si e, consequentemente, para a sua parceria. Isso tudo em busca de quê? Para que ela consiga elevar essa autoestima e, com essa autoestima elevada, essa mulher ela se sente muito mais segura, determinada, autoconfiante no jogo erótico. Então, ela está buscando muito mais essa questão de se ver de uma maneira extremamente positiva. E isso com isso, né, ela consegue resgatar muitas vezes uma relação que está se afundando, porque se a relação sexual não é positiva, ela tem constrangimento ali que o companheiro veja a parte íntima dela, porque ela acha que esteticamente não está tão agradável assim. Isso consegue fazer com que ela consiga recuperar aquilo ali, né? Exatamente. E se a gente observar, isso é muito cultural. Por exemplo, a mulher aprendeu a ver a genitália dela sempre de uma forma muito negativa. É feio, é sujo, tem um odor que não é legal. Tanto que no exame ginecológico, quando a gente convida essa paciente a conhecer a sua genitália, muitas vezes ela diz logo, não, doutora, Deus me livre, eu não quero ver isso. Então, ela está resgatando, ela está buscando ter uma familiaridade maior com a sua própria genitália. Agora, doutor, o senhor percebe que na ida para o seu consultório, essas mulheres, muitas vezes, elas levam seus companheiros junto, elas dividem esse momento de... muitas vezes até é constrangedor para ela, né? De ter que reconhecer que ela tem um órgão genital que ela não gosta
gosta, que tem uma aparência que não a agrada, que pode não agradar também o companheiro. Então, ela leva também esse companheiro para ajudar um pouquinho a quebrar esse gelo ali no consultório ou não? Na grande maioria das vezes, não. Ela quer fazer a surpresa. É a única cirurgia. Normalmente, a cirurgia plástica, ela vai sempre com a mãe, com o namorado ou com a prima, mas esse tipo de cirurgia especificamente, a grande maioria das vezes, ela vai sozinha ao consultório médico. E será que tem uma causa para isso? Seria o constrangimento mesmo? Elas chegam a dividir esse tipo de coisa? Acredito que sim, é o constrangimento de falar que ela tem alguma queixa naquele órgão especificamente. Então, as pessoas não vão entender, acham que é uma bobagem, acham que não tem a significância daquela deformidade, digamos assim. Então, só ela sabe quanto aquilo prejudica ela de uma certa forma. Então, por isso que ela vai sempre sozinha. Mas, claro que o companheiro sabe que ela vai fazer. Muitos falam que não há necessidade de você fazer a cirurgia. Mas depois da cirurgia, a gente sempre pergunta como é que foi, como é que ele está respondendo a isso. Ela fala, ele está achando muito melhor e eu estou muito mais segura. É isso que elas falam. É praticamente como ter uma mulher nova na cama, né? Uma mulher diferente, né? Tá aí resgatando a sua relação. Isso é extremamente importante e resgatando também a autoestima, né? Eu imagino que elas cheguem lá extremamente tímidas, né? Para falar o porquê de estarem ali, né? Então, isso precisa ter muito jogo de cintura do médico, do cirurgião, que eu sempre digo, já conversei com o doutor André outras vezes, Cristine, e a gente conversa sempre assim, que o cirurgião tem que ser um pouco psicólogo também, né? Então vocês têm que quebrar esse gelo, eu acho que essa é a parte mais difícil talvez, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida, essa intimidade com o paciente, no profissional, na verdade, mas você tem que ter, ela tem que gerar uma confiança também, o paciente precisa estar confiado que o médico está fazendo o procedimento, saber das consequências, saber qualquer procedimento cirúrgico, ele pode ter algumas intercorrências, é importante que se fale isso. Tem indicação, às vezes não tem indicação de fazer o procedimento cirúrgico. Então, tudo isso é discutido durante a consulta e é fundamental esse ponto. Talvez até mais importante que a cirurgia, essa conversa antes do procedimento. Porque tem que estar segura, tem que estar decidida, tem que saber o que vai fazer, né? Quais são as consequências disso. Tem que ficar feliz. Eu acho que quem faz uma cirurgia, quem procura um cirurgião plástico para fazer uma cirurgia estética, tem que ficar feliz. Não adianta procurar um cirurgião plástico e sair dali chateado porque não era bem aquilo e tudo mais. Tem que conhecer exatamente o que está fazendo. No seu consultório, como ginecologista ou como sexóloga, a senhora já recebeu alguma queixa com relação à aparência da parte íntima? Já aconteceu isso? Várias, Thaís. É muito comum, até porque a mulher, ela busca muito uma perfeição. Então, ela precisa se olhar e se gostar muito. E quando isso não acontece, essa mulher, ela começa a ter dificuldade no jogo erótico. E aí, algumas disfunções acontecem por conta dessa autoimagem genital negativa. Por exemplo, a própria anorgasmia, a dificuldade dela sentir o orgasmo, isso acaba gerando também, muitas vezes, uma dificuldade em relação ao desejo, porque essa mulher anorgásmica, ela acaba minando a sua vontade do sexo. Então, muitas vezes, chega no consultório com algumas disfunções que já foram consequências dessa questão da não aceitação da imagem genital. Às vezes a mulher passa o dia na academia, tá com o cabelo em dia, tá com a pele em dia, tá com o corpo em dia, mas ela não está feliz com o seu órgão genital. E aí não tem como resolver isso que não seja, né? Porque não tem ginástica para deixar o órgão genital recalchutado, né? Tem que ser na cirurgia plástica, né, doutor André? Exato. Tem só alguns aspectos que devem ser considerados, né? O que é importante quando você falou aí do sucesso do procedimento, que ela se sentir melhor, é que esse desejo de fazer o procedimento cirúrgico, a gente sempre fala isso em qualquer cirurgia plástica, tem que ser partir dela. Não é consequente de uma queixa, meu esposo acha que isso não está legal, mas isso não me incomoda. Não, na verdade, o desejo da cirurgia plástica, a gente sempre fala isso, tem que partir da paciente, para que ela aceite isso no pós-operatório, para que ela colabore também para o procedimento. Então, quer dizer que depois dessa cirurgia, só para as pessoas entenderem em casa, que tipo de mudança pode acontecer ali naquela genitália, né? Ela pode ficar maior, menor, mais apertada, mais folgada? Como é que as pessoas têm essas dúvidas? O pessoal tem mandado mensagem para a gente desde a semana passada que a gente anunciou que vai ter aqui essa conversa, que teria essa conversa aqui na segunda-feira, e muita gente tem essa dúvida. O que vai mudar ali naquele ambiente, assim? Qual é a mudança estética na prática? É puramente estética, na verdade, que a gente está falando em cirurgias externas, né, dos pequenos lábios, por exemplo. Você vai tirar o excesso daquele segmento. E também tem que ter muito cuidado com a retirada desse excesso, não pode ser demais.
É comum, algumas vezes a gente recebe do consultório o paciente que retirou demais, porque isso serve até como uma proteção contra infecção, enfim, existe, se você tirar demais, você vai provocar outra deformidade que muitas vezes é pior. Então, basicamente, é o aspecto externo, não só daquela região, mas a região do entorno da região genital, que também pode ser feita a cirurgia plástica para ter melhor aspecto estético. Ele não vai tratar internamente a região genital e sim o aspecto externo. E o que precisa ser feito antes de uma mulher se submeter a um procedimento desses, né? Que tipo de exames, que tipo de mulheres podem fazer essa cirurgia? O senhor falou aí com relação a indicações, né? Que não existe contraindicação, né? Seria uma contraindicação mais generalista, mas que tipo de mulheres podem fazer essa cirurgia ou não podem fazer essa cirurgia? As mulheres que têm a queixa de que aquele órgão aquela região está prejudicando ela de uma certa forma, vocês vão pedir os exames normais, como qualquer pré-operatória, nada a mais daquilo, e alguns exames vão variar dependendo de cada caso do paciente. Normalmente é uma cirurgia que é feita com anestesia local ou uma sedação, e o paciente vai para casa no mesmo dia. Ele não é um paciente que há necessidade de pernoitar no hospital por conta desse procedimento cirúrgico. É um custo muito alto? Não é uma cirurgia que tem custos elevados, é uma cirurgia tanto do ponto de vista de internação hospitalar como internação rápida, os custos são até menores. Mas isso vai depender muito do local que ele faça, do cirurgião que ele procure, são várias variáveis. Muito legal, é isso aí. Acho que a gente conseguiu aqui elucidar várias dúvidas, né? Tratar desse assunto que está na boca de muita gente, né? Todo mundo está comentando já essa história de o Brasil está liderando esse tipo de cirurgia. As mulheres querem sim estar bonitas dos pés à cabeça e é o que tem que fazer mesmo. Tem que estar bonita, tem que estar feliz consigo mesma, né? Se olhar no espelho e estar feliz e estar feliz com essa relação que ela vai ter com o parceiro, com a parceira, seja lá com quem for. Tem que estar feliz, né, doutora? Exatamente, Thaís. E é importante observar também que, clinicamente, algumas estratégicas podem melhorar também esse padrão de rejuvenescimento vulvogenital. Então, é importante que ela também converse isso com o seu ginecologista. Às vezes, quadros de dispareunia, que é a dor durante ou após a penetração, podem ser minimizados, por exemplo, com algum tratamento para estrogenizar mais esse epitélio, que está mais atrofiado. O que é estrogenizar o epitélio? Tá, então, beleza. Vamos mudar, né, o padrão. É importante observar que, com a idade, por exemplo, a gente vai tendo perdas hormonais. Certo. E essas perdas hormonais, elas podem gerar alterações vasculares, de inervação. O epitélio da vagina, ele vai ficando mais fino. Olha que coisa engraçada. Quando a mulher é jovem, ela tem uma vagina preguiada e um rosto liso. Com o envelhecimento, essas rugas mudam de lugar. Então, a vagina ela vai ficando mais lisa e a pele da face vai ficando mais enrugada. Então, essa vagina ela precisa estar mais estrogenizada. E isso pode melhorar, na verdade, André, sensivelmente esse jogo erótico. Ela passa da dor para o prazer. Porque, como você disse, a busca é sem dúvida pela felicidade. É isso mesmo. Doutora Cristine, doutor André, foi um prazer recebê-los aqui. Voltem sempre, tenham uma semana maravilhosa, iluminada. E as portas do Bem Você estão sempre abertas para vocês voltarem aqui. Um bom dia. Obrigada.